pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós teremos a nossa primeira aula sobre os anticolinesterásicos. Essa aula ela foi dividida em duas partes para não ficar cansativa, tá? Eu sou a professora Angélica Sátiro. Caso você ainda não seja inscrito no canal, convido você a se inscrever, a ativar as notificações e não esqueça de curtir esse vídeo. Caso tenha alguma dúvida, ela pode ser deixada nos comentários. Na aula de hoje, nós falaremos sobre os tipos de colinesterases, a ação dessas enzimas, a ação das colinesterases no nosso organismo. Falaremos sobre o histórico dos anticolinesterásicos e dos efeitos desses fármacos no nosso corpo. As colinesterases são enzimas que degradam a acetilcolina. Então, nós temos dois tipos de colinesterases. Uma delas é a acetilcolinesterase e a outra é a butirilcolinesterase, também chamada de pseudocolinesterase. A acetilcolinesterase é uma enzima que é indispensável para a degradação da acetilcolina. Ela é uma enzima também que ela é bastante específica para a acetilcolina e para ésteres que são semelhantes a essa molécula. Essa enzima ela é muito eficiente, né? Ela tem um tempo de renovação muito rápido, né? Ela consegue hidrolisar, vou colocar aqui esse ponteiro, ela consegue hidrolisar aqui, 6 vezes 10 a 5 moléculas de acetilcolina a cada minuto, né? Isso acontece porque ela tem um tempo de renovação muito rápido, um tempo de renovação de 100 microsegundos. Essa enzima é encontrada nas sinapses colinérgicas autonômicas, assim como também na junção neuromuscular. Além da importância na degradação da acetilcolina, foram descritas outras atividades importantes para a acetilcolinesterase, como a hidrólise da acetilcolina em contextos não sinápticos, a ação como uma proteína de adesão envolvida no desenvolvimento e manutenção das sinapses, o funcionamento como matriz proteica para os ossos, o envolvimento no supercrescimento neurítico e também a aceleração na montagem do peptídeo beta-amiloide nas fibrilas amiloides. A acetilcolinesterase ela pode se apresentar como oligômeros homoméricos solúveis. Esses oligômeros dessa enzima, eles são destinados à exportação ou à associação com a membrana. E ela também pode ser encontrada como associações heteroméricas dessas subunidades catalíticas, né? Então, essas subunidades catalíticas, elas podem se encontrar ligadas a proteínas acessórias que vão se ligar, então, na membrana basal. Essas são as formas que nós vamos falar um pouco mais na aula de hoje. Então, essa acetilcolinesterase, que é encontrada ligada às membranas, ela pode ser encontrada ligada às membranas por lipídios, né? Ou aqui, como nessa imagem, na junção neuromuscular, a acetilcolinesterase ela encontra-se ligada à membrana pelo colágeno tipo Q. Então, aqui a gente consegue observar tetrâmeros, parecem balões aqui, tetrâmeros, né, de acetilcolinesterase. Cada uma dessas subunidades vai ter um sítio catalítico, tá? Então, esses tetrâmeros vão ter, então, esses 4 sítios catalíticos e ficam como esses balõezinhos aqui presos à membrana por essa molécula, né, que é o colágeno tipo Q. Então, aqui a gente tem várias unidades de acetilcolinesterase presas na membrana na junção neuromuscular. Uma outra isoforma da acetilcolinesterase é a butirilcolinesterase, também chamada de pseudocolinesterase ou também de colinesterase inespecífica. Essa enzima ela é produzida no fígado, sendo encontrada tanto nesse órgão, como também no plasma e em outros locais, como no cérebro, na pele, no músculo liso do trato gastrointestinal. A butirilcolinesterase ela tem um importante papel na degradação, né, na inativação de alguns fármacos. Então, como é que a acetilcolinesterase atua na degradação da acetilcolina? Então, aqui embaixo a gente está vendo aqui uma representação da enzima, da acetilcolinesterase. E no seu sítio ativo, nós vamos encontrar um sítio, que é o sítio aniônico. Esse sítio, nele nós vamos encontrar o aminoácido, que é o aminoácido glutamato. E nós temos um segundo sítio, que é o sítio esterásico.
No sítio esterásico, nós vamos encontrar dois aminoácidos importantes aqui, que são a serina e a histidina. Então, o que é que acontece? Aqui em cima a gente está vendo a molécula da acetilcolina e quando a acetilcolina ela se liga à acetilcolinesterase, ela vai se ligar tanto no sítio aniônico, como nós estamos vendo aqui o grupo colina da acetilcolina. Ele vai formar uma interação com o glutamato. E aqui nós estamos vendo o grupo acetil, né, fazendo então essa interação com essa hidroxila, que essa hidroxila é a hidroxila do aminoácido serina. Então, quando acontece essa interação, então a gente vai ter o processo de hidrólise. Nesse processo de hidrólise, acontece a transferência desse grupo acetil para a enzima, formando uma enzima acetilada. Enquanto isso, o grupo colina ele é liberado, então agora a gente fica com a colina, né, liberada e a enzima acetilada. Em seguida, por hidrólise, esse grupo acetil, né, ele é perdido como ácido acético, né, que na forma ionizada a gente chama de acetato. Então vai ser liberado o acetato, né, o ácido acético ionizado, que é o acetato, e o grupo colina que já tinha sido liberado anteriormente, recuperando então a enzima na sua forma original. Então eu coloquei aqui essa figura para a gente conseguir observar esses sítios aniônico e esterásico, né? Entretanto, aqui está acontecendo a degradação da neostigmina e aqui está acontecendo a ligação de um organo fosforado, que nós vamos ver um pouco mais adiante. Então, nesse sítio ativo da acetilcolinesterase, nós temos aqui uma representação, né, do aminoácido glutamato, né, que confere aqui, que é o sítio aniônico da enzima, e aqui nós temos dois aminoácidos, que são a histidina e a representação aqui da serina. Então, a histidina e a serina formam o sítio, né, o ponto, que é o sítio esterásico. E aqui nós observamos um anticolineesterásico, que é a neostigmina, né, que ele vai inibir a enzima acetilcolinesterase, se ligando então a essa enzima, a acetilcolinesterase, no sítio esterásico aqui, no caso da serina, e aqui a gente tem a representação do sítio aniônico. Entretanto, a gente vai ver mais adiante que existe uma diferença que, em vez de a gente ter a transferência de um grupo acetil, como nós temos com a acetilcolina, como a neostigmina um anticolineesterásico do tipo carbamato, ela vai transferir o grupo carbamil dela para essa enzima. Então, aqui a gente observa a enzima com essa ligação do grupo carbamil. Então, os anticolinesterásicos, como nós vimos nessa figura anterior, eles inibem a enzima acetilcolinesterase. Ao inibirem a acetilcolinesterase, eles impedem a degradação de acetilcolina. Como consequência, vai haver um acúmulo de acetilcolina, vai acontecer um aumento dos níveis de acetilcolina nessas terminações colinérgicas, nas proximidades das terminações colinérgicas. Então, o que nós vamos ter aí agora é uma quantidade maior de acetilcolina, né, fazendo com que o efeito desses fármacos seja equivalente à estimulação excessiva desses receptores colinérgicos, né, tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico. Por isso que eles também são chamados de agonistas dos receptores de acetilcolina de ação indireta, pois, indiretamente, ao inibir a enzima acetilcolinesterase, eles estão aumentando os níveis de acetilcolina, facilitando, então, a ativação dos receptores de acetilcolina. Vamos falar um pouquinho, então, da história dos anticolinesterásicos. A história dos anticolinesterásicos, ela começa na África Ocidental, onde uma planta perene lá, que é a Physostigma venenosum, que está aqui na imagem, né, era utilizada, né, as sementes dessa planta eram utilizadas em rituais, né, que esses rituais eles visavam avaliar se determinada pessoa era bruxo ou não. Então, as sementes da Physostigma venenosum são chamadas de fava de calabar, são as sementes secas dessa planta, também chamadas de fava de ordálio. Então, essas sementes eram utilizadas como veneno de ordálio. De que forma? Então, quando um indivíduo era considerado praticante de bruxaria, né, ele era submetido a um julgamento. Nesse julgamento, era dado o veneno de ordálio a essa pessoa, né? E se ele morresse, é porque era culpado, ou seja, ele era bruxo. E se sobrevivesse, é porque essa pessoa era inocente da acusação de bruxaria.
Então, dessa planta, em 1864, Jobst e Hess eles isolaram um alcaloide que é a fisostigmina. A fisostigmina foi utilizada, teve sua primeira aplicação clínica em 1877, quando Laquet ele utilizou esse alcaloide para o tratamento do glaucoma, que inclusive é uma das indicações clínicas de anticolinesterásicos, a redução da pressão intraocular, característica aí do glaucoma de ângulo aberto. A partir da descoberta das atividades da fisostigmina, foram se pesquisados novos compostos, até que foram descobertas as ações de substâncias que são os ácidos alquilcarbâmicos. Então, esses ácidos alquilcarbâmicos que foram desenvolvidos, teve como primeiro representante a neostigmina. Então, a neostigmina ela foi utilizada na clínica em 1931 como um estimulante do trato gastrointestinal. A gente sabe que ao mimetizar a ação dos fármacos, ao mimetizar a ação da acetilcolina, aumentando os níveis de acetilcolina nas sinapses colinérgicas, a acetilcolina ela tem um efeito estimulante, na maioria das vezes, no trato gastrointestinal, estimulando secreção, estimulando motilidade. Então, a neostigmina ela foi utilizada por isso, como estimulante do trato gastrointestinal. Além disso, em seguida ela foi utilizada também no tratamento de uma doença que é a miastenia graves, que nós vamos falar sobre ela. Antes e durante a Segunda Guerra Mundial, então foram pesquisados novos compostos. Esses compostos eles foram pesquisados inicialmente, foram desenvolvidos para funcionar como inseticidas. Então surgiram aí os organofosforados. As primeiras aplicações dos organofosforados, parationa e malationa, foram como inseticidas para serem utilizados na lavoura para combater pragas. Após isso, então começaram pesquisas também do grupo de Schrader, que pesquisava esses organofosforados, e foram desenvolvidas substâncias muito tóxicas, que passaram a ser utilizadas adiante como armas químicas. Essas substâncias que foram descobertas, sarin, tabum, soman, quando elas foram sendo descobertas, o governo alemão ele escondeu essas informações. Então, os organofosforados, eu coloquei aqui alguns exemplos, a malationa, a parationa, que são utilizadas como inseticidas, e sarin, soman, tabum, 15, que são utilizados, então, como armas químicas. Então, esses organofosforados, eles foram utilizados como armas químicas, sendo, inclusive, utilizados por grupos terroristas, como, por exemplo, o que aconteceu no ataque ao metrô de Tóquio. Esse foi um ataque terrorista que houve em 1995 e nesse ataque foi utilizado o sarin. E os terroristas que não queriam sofrer a intoxicação pelo sarin, eles foram encontrados com eles, cada homem ele estava portando uma seringa com atropina. O sulfato de atropina ele vai funcionar como um antídoto, ele vai bloquear receptores muscarínicos, funcionando então como um antídoto contra a intoxicação por organofosforados. Outras situações aconteceram no Oriente Médio, então ataques no Oriente Médio também utilizaram organofosforados na guerra. Então vamos falar um pouquinho dos efeitos dos anticolinesterásicos. Então nós já vimos que os anticolinesterásicos, eles inibem as colinesterases, e os efeitos desses fármacos vão ser os efeitos do aumento dos níveis de acetilcolina. Então, quais são esses efeitos? Então, os anticolinesterásicos, ao aumentarem a disponibilidade de acetilcolina, eles aumentam secreção, tanto glândulas salivares, glândulas lacrimais, a secreção brônquica também, secreções gastrointestinais. Eles provocam a broncoconstrição, como também provocam bradicardia. Se for em doses mais altas, eles provocam também a hipotensão. Os anticolinesterásicos, eles causam a contração do músculo detrusor da bexiga, assim como também aumentam o peristaltismo uretral. É baseado nisso que a neostigmina, um anticolinesterásio, pode ser utilizada, por exemplo, na disúria pós-operatória.
Além disso, os anticolinesteráticos também intensificam as contrações gástricas, como também a secreção de ácido clorídrico no estômago, assim como aumentam a atividade motora nos intestinos delgado e no intestino grosso. Por isso que anticolinesterático como a neostigmina também pode ser utilizado para uma condição que é o ilho paralítico. Os anticolinesteráticos, quando aplicados localmente, eles causam a hiperemia conjuntival. Além disso, eles estimulam a contração do músculo esfíncter da pupila, que é o que causa a miose, como também estimulam a contração do músculo ciliar. Então, eles levam a acomodação visual, que é a visão, levando a visão para foco para perto. Isso é um efeito da acetilcolina, como nós já vimos em outras aulas. E nos indivíduos em que a pressão intraocular está alta, os anticolinesteráticos eles conseguem reduzir a pressão intraocular. Daí a aplicação, por exemplo, do ecotiofato e da fisostigmina para redução da pressão intraocular. No sistema nervoso central, uma das aplicações dos anticolinesteráticos é no tratamento de demência, como a que acontece no Alzheimer. Então, em pacientes com demência progressiva do tipo Alzheimer, já foi observado que existe uma deficiência de neurônios colinérgicos intactos, principalmente daqueles que se estendem a partir de áreas subcorticais como o núcleo basal. Então, os anticolinesteráticos, como galantamina, rivastigmina, eles têm uma aplicação no tratamento da demência do Alzheimer, não para curar a doença, mas para retardar a progressão dessa doença nesse indivíduo. Então, em 1993, a FDA autorizou, então aprovou o uso da tacrina para o Alzheimer. A tacrina é um anticolinesterático, entretanto, a tacrina ela é bastante hepatotóxica, então isso acabou limitando bastante o uso. Então, em seguida, foram aprovados outros anticolinesteráticos que tratam o Alzheimer, como a donepezila, a galantamina e a rivastigmina, que são bastante utilizados para o tratamento do Alzheimer, junto com um medicamento que pertence a outra classe, que nós falaremos em outras aulas mais adiante, que é a memantina. Em relação aos efeitos na junção neuromuscular, então na junção neuromuscular nós temos também a transmissão colinérgica, mediada pela ação da acetilcolina nos receptores nicotínicos. Quando a acetilcolinesterase ela é inibida, vamos ter, obviamente, o aumento dos níveis de acetilcolina. Aumentando essa disponibilidade de acetilcolina, nós vamos ter potenciais de ação no músculo esquelético que são mais curtos e frequentes. Então, isso vai ser bastante útil, por exemplo, no tratamento de uma doença que é a miastenia graves, Então, vai melhorar a força muscular nesses pacientes. Então, esse efeito dos anticolinesteráticos, aumentando os níveis de acetilcolina na junção neuromuscular, justificam o uso de anticolinesteráticos para o tratamento da miastenia graves, como a gente vai ver que a piridostigmina, a neostigmina podem ser utilizadas nessa condição. E também é importante porque a neostigmina ela pode ser utilizada para a reversão do bloqueio neuromuscular competitivo. A gente só vai falar nas próximas aulas de bloqueadores neuromusculares, Entretanto, eu vou adiantar um pouco agora que é possível a gente fazer essa reversão do bloqueio neuromuscular por competição. Então, os anticolinesteráticos, eles aumentam os níveis de acetilcolina, permitindo a competição dessa acetilcolina com o bloqueador neuromuscular competitivo, e dessa forma é que a gente consegue, então, essa reversão do bloqueio neuromuscular competitivo. Então, nessa primeira aula, nós tivemos então um resumo, Falamos do histórico, dos efeitos dos anticolinesteráticos. Na próxima aula, nós vamos nos aprofundar um pouco mais, vamos falar de classificação, vamos falar de aplicações clínicas dos anticolinesteráticos, vamos falar um pouco da intoxicação por organofosforados e como ela pode ser tratada. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, não esqueçam de curtir esse vídeo. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar essas dúvidas nos comentários. Eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até o fim. E até a nossa próxima aula.